7h28 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E do programa de hoje, excepcionalmente aqui nos estúdios, para quem está em casa, não sei se dá para perceber pelo meu retorno aqui, e tem uma fidelidade de áudio muito boa, então a gente percebe o som meio que abafado por conta das máscaras, não é? Então, mais uma vez, nos desculpamos e seguimos com o Folha no Ar, primeira edição. Trago o bom dia do deputado Rodrigo Bacelar, esse deputado de Campos, que é o relator do processo de impeachment, e não vou negar que estou triste aqui, fiquei chateado com a queda da internet, porque perde o nosso streaming, mas por outro lado, também não nego que estou feliz com a presença do senhor aqui, Rodrigo, do Arnaldo e de toda a equipe, do pessoal de apoio seu aí. Muito obrigado, seja bem-vindo. É um prazer poder falar com o senhor e um prazer redobrado, porque o momento é de importância muito grande para a região. Bom dia. Bom dia, meu amigo Cláudio Nogueira, bom dia, meu amigo Arnaldo Neto, Beto, sempre zeloso aqui na parte técnica da rádio, Rodolfo Nins, que me acompanha aqui agora. Rodolfo. Em especial todos os ouvintes da Rádio Folha FM, uma rádio que desde da sua origem só vem despontando em sucesso, audiência absoluta, principalmente nos temas que defendam os interesses da nossa cidade e também no tema político. Então, um prazer muito grande poder estar aqui. Como você mesmo brincou, né, Claudinho? Ontem parece que eu já previa, porque eu falei, eu não posso ir com máscara para ir, não, porque estava brincando aqui com o Arnaldo agora há pouco, né? Eu ainda sou a moda antiga, prefiro estar próximo, prefiro o contato, mas a gente sabe que a gente tem que respeitar, porque é um momento de muita gravidade. A gente está no meio dessa pandemia ainda e, enfim, mas tivemos a infelicidade aí do problema da internet e estamos aqui para poder cumprir nosso papel no convite de hoje. Muito obrigado. Vamos lá, vamos começando então, vamos falar, a gente poderia começar até pela pandemia, porque é um assunto que a gente vai ter que falar sem sombra de dúvida, mas vamos começar pelo o gancho da última matéria que a gente abordou, Rodrigo, com relação ao andamento da comissão de impeachment. Desde que se desenhou a comissão de impeachment, seu nome já aparecia ali como possível relator, depois o de Chico começou a surgir, que a gente conversou aqui também no Folha no Ar, o de Chico começou a surgir como possível presidente, dando um destaque muito grande para a nossa região, nessa importante comissão, né, que é um fato histórico, é uma coisa que vai ficar, né, o nome de vocês já está aí marcado nisso, não tem dúvida quanto a isso. Mas assim, explicando para o nosso ouvinte agora, teve esse processo que o Whitson tentou suspender o trâmite do processo, alegando o cerceamento de defesa, alegando algumas irregularidades. Qual é hoje o panorama da comissão de impeachment? Já estamos contando sessões, não estamos contando sessões, o prazo de defesa já está sendo percorrido, tem aquela decisão do STJ que impediu o compartilhamento de provas, o quanto isso interfere. Passa para a gente de uma maneira geral, por favor, o panorama hoje da comissão de impeachment do governador. Arnaldo, como muito bem colocado por você, o prazo está correndo sim, ele tem 10 sessões contado da citação por parte dos advogados dele, porque ele deu procuração aos advogados. Esse prazo expira dia 30 desse mês, que é uma quinta-feira. Ele tem um prazo de 10 sessões e a partir da última sessão, findada, né? As 10 sessões dele, inicia-se o meu prazo como relator de mais 5 sessões para poder entregar o relatório. Pegando um gancho também da sua fala anterior sobre o processo de impeachment, na verdade o processo de impeachment é um só, mas dotado de duas partes. A primeira, admissibilidade e procedibilidade, que é a que a gente está trabalhando neste momento, e uma vez aprovado o relatório ou rejeitado e tendo voto divergente, a gente vai para a segunda fase do processo de impeachment, que é aquela Câmara mista que é composta por 5 deputados, 5 desembargadores do Tribunal de Justiça e presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Mas aí essa parte é onde, de fato, vai se discutir o mérito. A primeira parte apenas se baseia em indícios, a materialidade que tiver ali é razoável, se realmente ali a gente identificar que está configurado, pelo menos mero indícios de crime de responsabilidade, a gente avança, repito, com a devida aprovação na comissão do relatório, se assim ficar configurado até o final, para a segunda fase do impeachment.
Tá, nessa primeira fase, então, o que está sendo analisado, Rodrigo, é a denúncia do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha. Com relação a que especificamente? Falo isso porque quando eu comecei a acompanhar o processo, eu acessei a denúncia no site do Luiz Paulo e particularmente vi uma denúncia que focava muito uma questão muito ampla, prestação de contas, e também a OAS, acho que não era nem a IABAS ainda, era outra. Ele fala, na verdade... De maneira geral, né, sobre tudo. Perfeito. Não tem, você como jurista também, não só como deputado, que está na condição de jurista como relator, não tem aí um conjunto da obra sendo julgado em vez de um caso específico de crime de responsabilidade? Não há esse risco? Arnaldo, esse risco, pelo menos de minha parte, é zero. Tá? Eu aqui, mais uma vez, agradeço todo o carinho, toda a confiança que o presidente André Ciliano sempre dispensa em mim. E eu acho assim, já é natural, quando há casos ali emblemáticos, do presidente pedir humildemente o apoio, porque sabe que eu vou sempre agir na busca do que é o correto. Ainda que, a despeito da opinião pública, a gente fique exposto, ou da mídia, a gente não está ali para julgar a pessoa, a gente está ali para julgar os fatos, independente de quem quer que seja. Como se eu tivesse cometido também algum crime na rua, se prova houver, eu tenho que responder nos ditames legais, assim como qualquer cidadão. Mas, então, em função disso, em função até do histórico de outras duas relatorias muito complicadas, né, de temática, que eu digo, que eu enfrentei, acabei me condicionando para essa, porque todo mundo sabe minha postura ali, inclusive o deputado denunciante, que é o deputado Luiz Paulo, que é um deputado correto, um deputado técnico, e sabe que eu vou zelar sempre pela técnica. Então, e a denúncia num processo de impeachment, Arnaldo, o processo de impeachment é denominado um processo político-jurídico para muitos. Para mim, eu prefiro a tese de alguns doutrinadores que é político-administrativo. Então, como eu te falei, um deputado que consegue olhar meros indícios, ele não tem como e nem poder de juntar todas as peças, juntar todas as diligências capazes de instruir uma peça como um todo, como é no processo penal. O Ministério Público é uma instituição constitucional e tem um poder de polícia, um poder de busca de diligência infinitamente maior do que o nosso. Então, ali, de fato, a gente só precisa apontar, no caso o denunciante, meros indícios, citar, e o que tiver dentro desse contexto que ele está citando, nós, comissão constituída, vamos buscar. Então, de fato, o Luiz aborda ali a questão do inquérito que corre no STJ, aborda a IABAS, aborda a UNIR, que é aquela outra questão da OAS que foi reabilitada, e aborda mais alguns fatores como contas, isso e aquilo, algumas já excluídas, e aqui posso falar sem o menor problema de plano, porque, por exemplo, contas, as contas do governador ainda não foram apreciadas pelas devidas comissões, ainda não passou pela casa, seria leviano e até ilegal a gente colocar como fator de afastamento, um futuro afastamento de crime de responsabilidade, um governador que não teve o seu curso normal daquilo que manda a lei, antecipando esse fato. Num primeiro dia, logo até por uma questão de zelo e de respeitar, acima de tudo, o Estado Democrático de Direito, ampla defesa do contraditório para o governador, quando constituída a comissão e eleito ali o presidente Chico Machado, meu grande amigo, que aqui quero também registrar um grande abraço, tem feito um trabalho primoroso ao meu lado, eu fiz questão, Arnaldo, de já oficiar Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia, Superintendência da Polícia Federal do Estado do Rio, de oficiar o STJ na pessoa do ministro relator Benedito Gonçalves, dentre outras instituições, secretário de Saúde, que até então era o Ferri, que saiu para buscar documentos, né, que tivessem consonância com tudo que estava ali na denúncia. Então, pediu ao secretário de Saúde, me encaminhe os processos administrativos, números tais, tais e tais, que constava ali daquilo que o Luiz Paulo falava, IABAS, UNIR e alguma coisa a mais. Pediu ao Benedito, o ministro Benedito, um inquérito que corria lá. Pedi aos ministérios públicos, tanto estaduais quanto federal, para disponibilizar a parte de inquérito que já estava diligenciada, que poderia ceder, porque a gente sabe que tem uma parte que tem investigação, que está em segredo, então, óbvio, que a gente não poderia ter acesso sob pena de macular lá a busca deles lá dos fatos. E, num momento que a própria mídia noticiou, foi negado pelo ministro, mas aqui eu reitero
que foi negado de uma forma bem técnica, bem educada. Ele deixou claro que no momento oportuno vai nos apresentar sem problema algum, mas que neste momento, como haviam diligências em curso, como de fato houve operação aí que prendeu mais gente nos últimos 15 dias, ele não poderia, naquele momento, estar nos franqueando. Então, mais uma vez, eu suspendi, inclusive, porque foi uma solicitação da defesa do advogado, da defesa do governador, e eu suspendi o prazo para não macular a ampla defesa contraditória dele. Muita gente não entendeu, ficou aquele prazo ali suspenso por 10 dias, mas era necessário sob pena de nulidade e de dar aso, inclusive, para ele conseguir qualquer decisão judicial, para poder pegar todas as respostas e ali decidir. O STJ não deu, o MPE deu, não sei o que não deu. Então, por quê, Arnaldo? Quando a gente voltou a contabilizar o prazo, eu entreguei e franqueei a defesa dele toda a documentação que eu iria trabalhar o impeachment. Não tenho o inquérito do STJ, mas eu tenho três processos administrativos da Secretaria, eu tenho a parte de inquérito do Ministério Público Estadual que mandou, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, governador, aqui está tudo que está sendo estudado para tentar discutir essa questão da denúncia. Então, você se defenda com base nesses documentos aqui, que o relatório vai ser feito com base nos mesmos documentos. Se foram 379 folhas que eu consegui de documentos, 379 folhas entregue à defesa do governador, para que, acima de tudo, fosse respeitada o devido processo legal ali no transcorrer do processo de impeachment. Você falou uma coisa que é interessante da gente destacar, né, que é essa percepção quanto ao processo, que se é um processo político, se é um processo jurídico, como que funciona, e na verdade é um processo, eu concordo que é um processo político-jurídico, diferente da forma que você vê, né? No meu ponto de vista é político-jurídico. Mas o André Siciliano, quando ele coloca ali a apreciação dos deputados, uma prerrogativa que era dele, de levar ou não a denúncia, há uma sinalização muito forte ali, já no meu ponto de vista, de um demonstrativo de força. A casa está de olho no seu governador. E naquela sessão que eu acompanhei, você em alguns momentos você falava, pessoal, vamos ter cuidado com o que falar, poder não macular o processo. Quanto que isso, desde aquela sessão, já te preocupava, ainda não relatou, mas já te preocupava pelo fato que você mesmo usou. Do outro lado, tem alguém que conhece muito devido ao processo também. Como que está sendo toda essa preparação com base de que é um ex-juiz que está do outro lado, né? Perfeito, Arnaldo. Ele constituiu grandes advogados, grandes doutrinadores da capital. E, além de tudo, ele é uma pessoa que vem da magistratura de anos, né, passou num concurso público dificílimo. Então, inegável que no tocante à parte jurídica, eles são muito bons. Então, assim, todo cuidado desde daquela apreciação pelo plenário da casa que você acompanhou, se fazia necessário, porque os colegas, muitas das vezes, no ânimos ali da parte política, esquece que, do outro lado, a gente tem que respeitar, como eu já frisei aqui, a parte processual, porque dependendo ali que a gente não tinha nem competência para instaurar, aquilo cabia única e exclusivamente ao presidente da casa, mas ele de uma maneira muito cortês e para dividir com todos, e já sentiu o sentimento ali da casa, deliberou apenas informalmente ao plenário, e a gente viu aquele resultado acachapante ali de unanimidade, 69 votos a 0, pelo recebimento da denúncia, para que a denúncia pudesse prosseguir. E então, desde aquele momento eu já falava, cuidado com o juízo de valor antecipado, porque se eu estou do outro lado, Arnaldo, óbvio que numa eventual formação de comissão eu ia falar, não, Arnaldo não pode participar. Arnaldo já me chamou de ladrão lá quando do recebimento da denúncia, que nem competia isso. Então, é aquele trabalho de bastidor de advocacia que você vai, né, pegando os pontos de nulidade. Então, assim, eu fui com muito zelo desde aquele momento, porque eu sabia que, obviamente, seria, se eu estivesse no lugar dele também, eu ia tentar judicializar de todas as formas, até pelo enfraquecimento dele político. E também, porque, repito, a gente tem que tomar muito cuidado nos dias eventuais, porque a Lava Jato trouxe um avanço muito grande à sociedade, mas um atropelo muito grande também da Constituição e das garantias individuais. Ainda que tudo pareça ser o que se noticia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente destrói a vida de uma pessoa numa fração de segundo. Uma palavra mal falada, jogada ao vento, falada aqui de repente, Arnaldo Neto é ladrão.
entendeu? Vai macular sua carreira, vai atingir sua família, e muitos casos que a gente vê por aí, ao final, a pessoa termina inocentada ou termina com insuficiência de provas, não responde por nada, mas está maculada uma vida inteira. Então, assim, repito, aqui não faço defesa de ninguém, apenas que a gente tenha cuidado, e isso eu deixei claro para os 25 integrantes da comissão. Eu vou trabalhar com materialidade e indícios. Aonde eu vislumbrar que não terei o menor problema em falar aqui, eu não vou trabalhar, porque eu não estou vendo e não vou jogar para a galera. Eu sei que o Estado, a gente tem uma Assembleia renovadíssima, uma Assembleia que pulsa por resultados rápidos. Eu converso muito com o presidente siciliano, que ousa dizer, uma das Assembleias, se não a que mais trabalhou nesses 1 ano e meio de mandato, Arnaldo, a gente tem feito esses estudos, uma das que mais economizou, uma das que mais ajudou o Estado, abrindo mão do seu 12º para poder ajudar os programas de Estado, ajudar os municípios, dentre outros programas, como Segurança Presente e tantos outros. Então, enfim, é uma Assembleia que renovou nos seus 51%, mas que tem trabalhado demais e clama por resposta à sociedade, clama por justiça, mas, repito, a justiça ela tem que ser feita sempre, sem atropelo, né? Com muito zelo. Então, é isso que vai ser feito, tenha certeza disso. Aonde, e se tiver elemento suficiente que consideremos que ele cometeu, será escrito. Se não, a gente também não vai fazer circo, tenha certeza disso. Então, ele, essa semana, entrou com mandado de segurança, o que eu já, internamente, ele conversava muito com o presidente Ciliano, com o presidente Chico Machado, que é presidente da comissão, que seria o caminho normal dele, e tivemos esse resultado que, na verdade, nada mais nos deixa feliz, Arnaldo, não pela questão do impeachment, sim por perceber que o nosso trabalho está sendo feito com responsabilidade. Logo nos 10 dias depois, repito aqui, quando eu dei a suspensão, né, eu, na verdade, deliberei com a comissão que se suspendesse o prazo para respeitar as prerrogativas deles, eu, inclusive, naquela mesma sessão, oportunizei que a gente deliberasse uma justificativa do rito e alguns acertos que eu entendi que poderiam estar descobertos. Foi aprovado por unanimidade e era justamente por isso. Ali foi um trabalho de equipe muito grande, óbvio, na minha administração, mas que eu já previa que ali poderia ter alguma outra alegação e a gente, naquela ocasião, equacionou tudo para poder não ficar desamparado num eventual mandado de segurança, o que foi, de fato, confirmado essa semana quando o desembargador Martinez confirma tudo aquilo que a gente já tinha escrito tecnicamente. Então, o lado bacana é esse, é ver que a gente está fazendo um trabalho com muita técnica, com muito zelo. Ô, Rodrigo, eu sei que, assim como foi com o Chico, você vai evitar emitir opinião de juízo de valor aqui, que é natural pela posição que você está no processo. Mas também eu não posso deixar de perguntar. Casos como esse, com a prisão do Edmar que você mesmo citou aqui, isso não gera até mesmo uma comoção muito maior, uma pressão muito maior para a resolutividade desse caso? Sobretudo, vamos pegar agora aqui falando de Campos diretamente, com a decisão do governo do Estado de não concluir o hospital de campanha, uma decisão judicial que manda bloquear royalties para concluir o hospital de campanha e o Estado recorre para não fazer esse hospital. O Estado já bateu o pé, Campos não vou fazer, embora tenha decisão judicial para isso. Mas tudo isso até e sendo você e o Chico aqui da região, isso não dá uma pressão também da parte política, da parte de cobrança da população para uma resolutividade ainda mais rápida desse processo? Totalmente, Arnaldo. Totalmente. Agora, muito maior que essa pressão, tenha certeza que é a própria pressão desde o dia que a gente foi aventado a chegar a relator e a presidente da comissão. Eu já fui acusado aí de estar negociando, de ter sido ofertado para mim secretaria de governo. Já chegou recado para a gente que a gente estaria sendo monitorado na rua, e dentre tantas outras coisas. Como eu tenho certeza, Claudinho, que até o final dessa relatoria, dessa comissão mista, muitas outras acusações levianas vão aparecer. Entendeu? Daqui a pouco vão querer dizer que a chacina da Candelária fui eu que fiz quando eu tinha 7 anos de idade e não sabia andar direito. Mas faz parte do jogo, entendeu, Arnaldo? E tenha certeza, essa pressão de bastidor pelo cargo que a gente ocupa é muito maior até do que a pressão da rua. Mas, humildemente, eu estou percebendo, tanto a mídia, principalmente ali da capital, quanto o povo,
tem estado do nosso lado. Os lugares que eu paro, às vezes, para comer, mesmo seja na estrada ou no centro, todo mundo já começa a reconhecer você, relator e tal. Há, sim, uma pressão da rua muito grande, que é normal. O povo vai lendo e vai trabalhando com as informações que tem. Mas, repito, tem que ter muito zelo nessa hora, porque não foi só o Edmar, teve o Gabriel, teve outros secretários, teve empresários, enfim, é um processo muito grande, muito detalhoso. Se a gente se deixar levar pelas primeiras informações, né, ao grosso modo, você tiraria a pessoa amanhã, mas, repito, a gente não pode fazer nada com o coração, porque a gente é eleito parlamentar e, por mais que para muitos política pareça brincadeira, eu continuo a advogar, nunca abri mão disso, entendeu, Arnaldo? Porque eu estou parlamentar, uma hora eu sei, e eu continuo advogando, mas uma hora eu sei que eu vou largar de ser e vou continuar a minha vida. Então a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que faz, mas inegável que a cada semana que se deflagra uma nova operação, e operações do tamanho daquelas, com aquela quantidade de dinheiro que você vê, aquilo provoca um sentimento de raiva, de ojeriza, de ódio na população, mas, repito, a população também tem que ter o zelo de saber distinguir que, infelizmente, político, nem todos são iguais. Cada um tem suas vidas individuais, cada um tem seus preparos, e isso tem que ser muito levado em conta. E partindo aqui num gancho para a tua resposta de hospitais em Campos, dessa questão de secretaria, eu me recordo, Arnaldo, que na primeira acusação que saiu da Iabas, está superfaturado, isso e aquilo, foi logo nos primeiros dias que a Iaba começa a construir os hospitais, Claudinho. Eu, que ia muito ao Palácio, porque eu faço a parte institucional para o presidente, muitas das vezes, e vou deliberar muito com o vice-governador, que é quem tocava mais a parte política, com o ex-chefe da Casa Civil, que era o André Moura, com o ex-secretário de Fazenda, Luiz Cláudio, tinha muitas reuniões nossas, e eu me lembro como se fosse hoje, na primeira fumaça que aconteceu na imprensa sobre a Iabas, eu entrei à sala, estava Cláudio Castro, que é o nosso vice-governador, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito fora do normal, uma pessoa muito sensata, e estava o André Moura. E sugeri apenas, a título daquilo que a gente vive aqui, porque ninguém conhece melhor a nossa cidade do que a gente que aqui reside. E dei uma sugestão, falei, olha, começou a sair na imprensa que esse contrato está inflacionado e que tem rolo nisso, isso e aquilo. Posso dar uma sugestão? Pode. Sugira ao governador que se cancele isso enquanto é tempo, que não se faça pagamentos e pegue esse recurso e procure os hospitais contratualizados. Por exemplo, Campos, nós temos 4 grandes hospitais com espaço, com estrutura montada, que precisava de um ou outro detalhe. Ou seja, ia ficar muito mais célere, você ia conseguir montar aquilo, Arnaldo, com 10 dias no máximo, ia ficar infinitamente mais barato e você ia ajudar a cidade muito mais. Porque você ia deixar, por exemplo, aquele espaço que a Santa Casa tem, que o Álvaro Alvim tem, que a Beneficência tem, que de repente está faltando um aparelho só, mas tem a cama, tem um balão de oxigênio, montado, e depois o próprio município usufruir, porque na verdade não é só o próprio município. Todo mundo sabe que Campos é a grande mãe da região aqui como um todo, quando o assunto é saúde. Todos nós sabemos. Aliás, se me permite, Arnaldo e deputado Rodrigo Bacelar, numa entrevista aqui com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, o diretor do Hospital Plantadores de Cana, Dr. Frederico, ele citou e revelou que foi feito um documento com a assinatura de todos os hospitais filantrópicos de Campos, que o senhor citou, Beneficência, o Hospital Plantadores, Álvaro Alvim, Santa Casa. E ele disse, ofertando ao governo do Estado, ao invés de montar o hospital de campanha e mostrando ali que seria muito mais dispendioso, né, contratualizar também os espaços nos hospitais filantrópicos. Perfeito. Então, quer dizer, aí a gente deixa para as pessoas julgarem se não houve, tem jeito. As forças políticas ocultas tomam conta da história. Eles adoraram a ideia, sabiam que o que eu estava falando era verdade, era plausível aquilo, tentaram ainda levar, mas
há outra corrente que, infelizmente, faz o trabalho e a coisa não anda. E Mas o resultado está aí. É isso, Rodrigo. Essa questão de outras correntes é até um assunto que eu queria colocar aqui, que a gente discutiu isso com o Chico também. A gente vem de um histórico de governadores muito ruim, né? Nós tivemos entre 2016 e 2019 5 ex-governadores presos por processos, vamos destacar aqui, distintos, nem todos relacionados ao governo do Estado, mas dos 5, 4 já tiveram condenações por envolvimento do governo do Estado. A gente tira o Moreira Franco dessa lista. Estou falando aqui dos ex-governadores Cabral e Pezão, Rosinha e Garotinho com processos, mas não presos por causa de ações do governo do Estado, para deixar bem claro, né? E quando vem um caso de suspeita de corrupção, é o mesmo, eu escrevi até isso no artigo do último fim de semana, é o mesmo submundo, Mário Peixoto e OS, não parece até um escárnio com todo o andamento da justiça nos últimos anos, que mostrou tanta coisa que aconteceu no governo do Estado do Rio de Janeiro? Você está bem certo, Arnaldo. É o que chama a atenção exatamente isso, os modus operandes, pelo menos os que aparecem aí midiáticos, que a gente sabe de bastidor, mas repito, que a gente tem que ter zelo para poder falar realmente aquilo que a gente tem certeza, realmente parecidíssimos. Só muda a figura política, né? As figuras políticas, mas o corpo está ali montado e sendo trabalhado o tempo inteiro. Mas o resultado, irmão, infelizmente é o que está acontecendo aí, Arnaldo. Quem paga é o povo, quem sofre é o povo. Se gastou milhões com esses hospitais, de fato. Eu até concordo com o secretário novo que o hospital agora não tem que sair, não tem porquê. Se há de gastar com o hospital que está ali sem nada, só com a estrutura física por fora, é melhor, repito, se temos incidência suficiente ainda, e aqui dependemos das informações oficiais da Prefeitura, do Poder Público Municipal, temos que trabalhar junto aos hospitais contratualizados, insisto isso, e não terminar aquele hospital de campanha, até porque, Claudinho, a Iabas está investigada. Há o perigo de receber um dinheiro e não fazer o serviço, e aí? E o que foi gasto ali, deputado? Não, aí já está sendo parte, pelo que eu sei, da Controladoria Geral do Estado, tomando as devidas providências para ser ressarcida, vai ter que judicializar aquilo ali, vai ser um problema Estado versus Iabas. E que a Justiça, provavelmente, pelo lastro que está sendo investigado ali, vai entrar também na causa. Mas eu acho que o povo não pode estar no meio dessa confusão agora. A confusão já foi feita, né? Já receberam grande parte do dinheiro, não montaram o hospital, o povo não teve atendimento. Deixa esse problema aqui, nós não estamos deixando de lado, ele está sendo trabalhado. De que forma? Vai se concluir o inquérito lá no STJ, provavelmente o ministro vai penalizar a IAB, vai penalizar o governo por conta disso. Mas, paralelo a isso, nós temos uma pandemia correndo. Sim. Nós temos o povo precisando ser atendido. Então, acho que o paliativo mais urgente e mais correto temos incidência que demande mais espaço de UTIs para o tratamento de Covid, temos sim. Vamos para o que já está estabelecido, que são os hospitais contratualizados aqui, aporta o que falta e faça. Porque tem até uma maneira de controlar melhor e mais rápido. Então, acho que o caminho é esse. E não insistir, e aqui data vênia, não desrespeitando a deliberação judicial, mas eu acho que, inclusive, tem que ser pensado nessa hipótese, inclusive pelo magistrado, porque seria muito melhor compelir o Estado a montar, né? A montar não, só equipar aquilo que está faltando e fazer o combinado ali com os hospitais contratualizados do que insistir no hospital, entendeu, Arnaldo? Sim. Porque é uma maneira até de você ter mais economicidade, porque ali você tem como saber, ou paga para produção, combina com os hospitais, vamos ficar aqui medindo toda semana, usou X de leito no mês, vai pagar acima daquilo que foi efetivamente utilizado, ponto. E não insistir no hospital, que é fruto de uma grande investigação e que a Iabas está no meio desse contexto todo. Eu acho muito temeroso, ainda aqui com ordem judicial, com todo esse apelo da população, insistir numa coisa que já começou errada. Rodrigo, eu vou voltar um pouquinho a pauta para a questão política. Claro, sempre a gente vai esbarrar no hospital, porque é o principal. Mas com relação à constituição da comissão de impeachment. Eu perguntei a Chico, ele meio que deu uma desviada ali na resposta, mas a gente até chegou a noticiar, eu noticiei no meu blog, a gente noticiou na Folha, que no feriado de Corpus Christi você recebeu o Siciliano em casa, né? Vocês são muito amigos, várias oportunidades, já tive com vocês várias vezes. E nessa oportunidade passou por lá o Chico, passou por lá outros membros da Alerj, e dali teria se decidido a comissão de impeachment. Pelo menos foi a percepção que se teve tanto aqui na mídia local,
quanto na mídia da capital, a mídia carioca. Passou por ali mesmo? Qual o papel do André Siciliano nesse processo, uma vez que ele é presidente da casa e muito bem reconhecido por todos os pares, todo mundo elogia o Siciliano na postura dele da condução da casa. Qual a participação dele, enquanto presidente da instituição, da Alerj, nesse processo, nesse colegiado? Arnaldo, a participação é sempre a mais efetiva de todos, porque é o presidente num parlamento com o regime presidencialista, óbvio, e quanto mais quando você tem um presidente, modéstia à parte, na linha dele, que fala com todo mundo bem, que transita entre os deputados bem, que recebe todo mundo bem, que tem a porta aberta do gabinete, que fala da oposição, do PSOL ao PSL radical. É natural que ele exerça, digamos assim, que um conselho dele seja, por derradeiro, entendido por todo mundo. De fato, a gente tem uma cumplicidade muito grande, me tornei um grande amigo dele, da família. A gente tem essa história de uma vez por mês estar junto, ou aqui ou em Mendes, que é onde é a casa dele, que ele gosta de passear, de descansar. E sempre quando a gente está lá ou aqui, algum grupo de deputados vem, se desloca. E nesse fim de semana, por coincidência, ele veio comigo de carro, ele e a esposa, falou, vou para Campos, vou ficar lá com você. Estava uma semana que foi... A gente vinha de 2 semanas muito pesada, entendeu, Cláudio? Essa questão de impeachment, de problema, de operações... demanda muito da gente ali nos bastidores. Eu nunca escondi isso aqui, Arnaldo. A gente chega ali na casa 7h30 da manhã, 8h, e vai embora meia-noite. Acaba a sessão e a gente continua lá ainda trabalhando muito, tentando diálogo o tempo todo, tentando arrumar saída, tentando consertar aquilo que a gente ouve da população que pode se melhorar o que está errado. E ele veio comigo naquela oportunidade, porque era feriado. Coincidentemente, vieram diversos deputados para Campos, para a gente almoçar, passar o dia. Mas ali já havia até de forma meio que amistosa nos bastidores, porque isso é normal, foi assim nas contas do Pezão, foi assim na questão da ilegalidade da prisão dos deputados da Furna da Onça. O pessoal já começa, pega a missão você é mais técnico aqui para isso. É natural, já vai se conversando. E de fato ali foi só uma cereja do bolo, que eu confesso para você que ali foi mais a posição de Chico até do que a minha. Porque os colegas, meio que isso, agradeço o carinho e a confiança de todos os colegas, tá? João Peixoto, do próprio Bruno Dauari, que é um grande colega, que é advogado assim como eu, tanto dos colegas aqui da região, o Elbert, quanto os próprios deputados da casa, que meio que de uma maneira uníssona, melhor o Bacelar, que vai sustentar bem, vai defender, vai com isenção, tem a parte técnica mais apurada. Então, assim, aquilo já vai meio que natural. Então, eu confesso que eu já estava, mas, repito, é uma eleição. Todos poderiam colocar nomes, como para relator o Alexandre, um amigo Alexandre Freitas, tentou colocar, chegou a ligar, é normal, é natural, é do processo, tentou fazer contato com alguns, mas aí a grande maioria, e é onde, né, eu só tenho a agradecer, eu acho melhor o Bacelar, Alexandre, vai ficar mais isento e tal, não vai ser tão radical, porque o Alexandre tem uma posição partidária de muito choque. Então poderia, né, na visão dos colegas, poderia macular um pouco o processo para achar que estava ali para fazer entre aspas, né, um tribunal de inquisição com o governador. Então, assim, a posição que eu posso aqui brincar e dizer, antecipar para você, foi mais de Chico ali, que a gente deliberou no fim de semana, de qualquer outro. Porque Chico também representa, até mais do que eu, uma isenção. Chico é um cara, um irmão que a vida me deu. O Chico se tornou um irmão que a vida me deu, assim como o André. Com devido respeito a todos ali, mas são dois que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida naturalmente. E Chico é um cara realizado economicamente, profissionalmente, um homem do campo e que faz política por prazer. A gente brinca lá, né? André até brinca, isso não é segredo para ninguém, Arnaldo. A gente brinca que ele é o rei do gado, do norte do estado e tal, mas com muito carinho, com muito respeito, porque para muitos que não sabem, Chico é um homem que acorda 4 horas da manhã e está no campo. E trabalha e pega o carro e vai para a Alerj e volta. Então faz política por prazer, porque gosta. Então a escolha, na verdade, Arnaldo, da indicação do nome, em especial do Chico, foi de fato ali naquele fim de semana meio que pincelada por esses atributos que eu lhe falei. Seria mais isento, seria um cara, sempre foi um cara cometido, não é um cara que joga para a plateia, mas que também não tem medo de cara feia. Então, e além de ser muito próximo, então facilitaria a comunicação.
e facilitaria esse trabalho, porque a gente sabia que um processo de impeachment, que na atual Constituição de 1998 nunca se chegou ao final um processo de impeachment de governador no Brasil, com certeza requeria muita atenção, muito trabalho de bastidor, muito trabalho, acima de tudo, técnico. Então, assim, a comissão meio que sai desses ingredientes que eu estou lhe falando aqui. Para a gente concluir o bloco, você me deu o gancho da pergunta. Nunca se concluiu, e essa? Quando se conclui? Arnaldo, a gente tem a questão do poder público, e esse é o papel do Poder Judiciário, esse é o papel dele mesmo, de acompanhar paralelo, mas de acordo com a forma que está sendo construída. Se intervenção não houver, porque ontem o Manuel Peixinho, que é um dos advogados do governador, não sei se você notou, acabou de dar uma nova declaração que ele vai até o STF, se possível, para barrar o processo. É um direito constitucional que ampara eles, não tenha dúvida disso. Da nossa parte, o que a gente tem que fazer é o que eu já lhe falei aqui, não deixar brecha para nulidade alguma, tentar ser o mais técnico possível e ter certeza de que tenha por parte do Poder Judiciário, quer seja no âmbito do STJ, do STF, porque uma vez que o TJ já se manifestou, ainda que de forma liminar, uma responsabilidade grande naquilo que está interpretando, porque apesar do processo político ser, o processo de impeachment ser um processo, acima de tudo, político, da nossa forma de construção da comissão, no tocante a rito, no tocante a ampla defesa contraditória, no tocante a respeitar as garantias dele, está sendo pontualmente respeitado tudo conforme manda a lei. Mas se a gente fosse fixar um prazo para nosso ouvinte que não tem conhecimento dessa questão de 10 sessões... Se não tiver intervenção, você acha que até quando? Do Poder Judiciário... Lembrando que até quando a apreciação de se ele vai ser afastado ou não. Não estou dizendo o que vai ser. Eu acho que metade de agosto no máximo. Se o prazo correr tudo normal como se encontra, não tiver novidade nenhuma, contando o prazo dele, contando o meu prazo, no máximo metade de agosto, esse relatório, até ali 20 de agosto, esse relatório já foi deliberado em plenário. Perfeito. Posso deixar uma pergunta para o próximo bloco? Acho que você vai explorar mais isso também. Sim. Se eu adiantar o assunto, você me perdoa, porque a gente não combina nada de pergunta nem pauta, a gente combina assim, tem uma diretriz aqui, né? Alguns pontos aqui para a gente seguir o norte. Deputado Rodrigo Bacelar, o ex-secretário, né, que foi da Saúde, o Edmar, ele aceitou fazer a delação premiada. E a pergunta é, o governador pode ser preso, então, antes da conclusão do processo de impeachment? O senhor me responde daqui a pouco, próximo bloco. São 8h06 agora em Campos. Você ouve a Folha FM 98,3, o programa Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe